orando pelo nosso Brasil. Todos os dias pela manhã nós estamos clamando pelo Brasil. Fizemos isso no domingo passado e continuamos. O nosso país carece da graça e da misericórdia de Deus, especialmente nesse ano eleitoral. Temos grandes compromissos, também grandes desafios e até preocupações com esse pleito que está para ser formado neste ano, e nós precisamos pedir ao Senhor que abençoe a nossa nação, que nos dê sabedoria na escolha de presidentes, deputados, senadores, governadores. Um grande desafio, por isso precisamos pedir a Deus que nos abençoe. Eu peço que você lembre-se disso e orar pelo Brasil, orar pelas autoridades constituídas. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à mensagem que iniciamos na semana passada. Eu quero recapitular com você aquilo que já vimos. Na semana passada nós iniciamos a mensagem de hoje, preparando-se para a volta de Jesus, e devido ao tempo não tivemos condições de dar término a essa reflexão. Eu quero então ir até onde nós paramos e dar continuidade. Por isso a data ali está da semana passada, nós não conseguimos terminar. E esse tema de hoje, preparando-se para a volta de Jesus, estamos estudando a carta de Paulo aos Tessalonicenses. E nesse capítulo que estamos lendo hoje, que é o capítulo 5, Paulo está dando orientações à igreja de Tessalônica com relação à volta de Jesus. A igreja já tinha sido orientada sobre a volta de Jesus, mas ainda não tinha entendido algumas coisas. E falávamos aqui na semana passada desses dois perigos que comumente a história tem mostrado, dois extremos que são errados e perigosos. O primeiro extremo são dos curiosos que tentam marcar datas para a volta de Jesus, que é um equívoco, é uma tolice, uma vez que Jesus mesmo disse que somente o Pai sabe o dia e a hora que Jesus virá. Então querer marcar datas e querer saber o dia e hora que Jesus voltará sobretudo desconhecimento da palavra e uma tolice. Agora o outro extremo são aqueles que entram num ceticismo, na incredulidade, achando que Jesus não volta mais. Jesus já demorou tanto e isso não vai acontecer. Esse é outro extremo perigoso. A Bíblia nos deixa claro que estamos numa contagem regressiva. Quanto tempo falta até Jesus voltar, não sabemos. Pode ser um dia, uma hora, pode ser 1000 anos, 10.000 anos, só o Senhor sabe. Mas não podemos descrer que Jesus virá. Isso é tão certo como nós respiramos. Um cântico antigo já dizia isso, né? Vamos então abrir a nossa Bíblia. Quero ler de novo, já lemos o texto na semana passada, mas como não pudemos fazer o estudo dele todo, quero ler mais uma vez. 1 Tessalonicenses 5, dos versos de 1 a 11, que traz a nossa reflexão hoje, o objeto do nosso estudo para aprendizado também. Essas orientações de Paulo com relação à volta de Jesus. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11, o texto diz assim para nós: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos também vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos de dia, somos sóbrios. Sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que sejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Amém? Só até aqui.
Esse texto, então, Paulo está orientando a igreja de Tessalônica a respeito da volta de Jesus. Vimos na semana passada o primeiro tópico, que nós devemos aguardar a volta de Jesus com expectativa. Ali vemos essas partes todas do verso 1, onde Paulo usa a expressão, irmãos, quanto aos tempos e épocas, falamos sobre Cronos e Kairos, duas expressões gregas para destinar tempo. O Cronos, que tem a ver com cronologia, Kairos, que é o tempo perfeito, a hora exata de Deus. E Paulo está dizendo que nem quanto ao Cronos, nem quanto ao Kairos, nos compete saber a volta de Jesus. Também vimos no verso 2, que a vinda de Cristo será repentina. Ele virá como um ladrão, as pessoas não estarão esperando, será uma volta inesperada, e as pessoas estarão desprevenidas quanto à volta de Jesus. E o verso 3, que nós iniciamos então, quero recapitulá-lo. O verso 3 ele diz: quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles. Paulo está dizendo aqui aos irmãos de Tessalônica algo que Jesus já havia dito também, e vamos ler alguns textos aqui sobre isso. A segunda vinda de Cristo virá num tempo de aparente paz e segurança. Paz nos dois sentidos: ausência de conflitos, ausência de guerras, uma paz controlada em termos de segurança, mas também algo que nós já vemos acontecer hoje, um sentimento de segurança interno. As pessoas cada vez mais descrentes de Deus, céticas com relação a Deus, e vão vivendo a sua vida sem dificuldades, ou dentro das dificuldades normais de qualquer ser humano. As pessoas vão cada vez mais achando que não precisam de Deus, não precisam se importar com um relacionamento com Deus, ou dar satisfações a nenhum ser espiritual. Isso já acontece hoje. Hoje muitas pessoas vivem a sua vida mecanicamente, ou vivem de forma indiferente a Deus. Descreem de Deus, desdenham de Deus, e fazem até chacota com relação ao nome de Deus, riem de tudo aquilo que vem da palavra de Deus. Já experimentamos isso hoje. E o texto está dizendo que quando essas pessoas estiverem assim, clamando por paz, e a Bíblia diz que perto da volta de Jesus haverá um tempo de paz mesmo. Lá em Apocalipse há referências disso, que o anticristo, que vai seduzir as nações, e a guerra vai ter um fim. Mas isso é o prenúncio do fim, é o prenúncio da volta de Jesus, quando os homens estiverem revestidos de autoconfiança, arrazoando-se sábios e imbatíveis, e como sendo os próprios deuses sobre a terra. Aí virá a manifestação do Filho do Homem. Essa será uma sensação ilusória de paz. Por isso, em Lucas 17, Jesus está dizendo assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Será assim. Quando Jesus vier, não vai ter ninguém daqueles que não creem esperando a volta de Jesus. As pessoas estarão já achando que isso é conto da história da carochinha. Da mesma forma como Noé, na sua época, se tornou uma piada, os crentes também serão uma piada, e já estão sendo. A nossa pregação, quando falamos que haverá um fim para o mundo, quando falamos que haverá um julgamento, as pessoas riem de nós e tratam tudo isso como se fosse um fanatismo, como se fosse um devaneio de loucos ou de fanáticos desequilibrados. Já está acontecendo isso. E quanto mais o tempo passar, quanto mais se aproximar a volta de Jesus, maior será esse desdém, maior será essa incredulidade do mundo. E assim acontecerá. A parte B do verso 3 também diz assim, que ninguém escapará. Veja: como dores a mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Em outros textos, há vários textos da Bíblia, que a volta de Jesus é comparado com as dores de parto de uma mulher grávida.
E por que essa comparação? Por várias razões. Primeiro, a questão do parto, as dores do parto, é algo inevitável. Hoje as mulheres já fazem o parto planejado, né? Escolhem a data, fazem uma cesariana, mas mesmo assim, dores são normais. Isso quando dá para seguir a agenda do médico, né? Quando o bebê não resolve vir antes da hora, e já entra em trabalho de parto, e algumas que pensavam fazer cesárea, acabam dando à luz o parto natural. Mas as dores de parto, assim como elas são inevitáveis, pensando na sequência normal de uma gravidez, Paulo também está dizendo que a volta de Jesus é inevitável. Ninguém poderá impedir. Da mesma forma como não se pode impedir um bebê de nascer, não se pode impedir a volta de Jesus. Podem os homens falar qualquer coisa que queiram falar, podem pregar qualquer tipo de filosofia, podem descrer e desdenhar da forma que quiserem, mas a volta de Jesus está no Kairos de Deus. O Kairos é aquilo que Deus determina e que se cumpre de forma infalível, indubitável. E assim como foi no nascimento de Jesus, Herodes tentou impedir com a matança dos primogênitos, o diabo tentou impedir de alguma maneira, mas Jesus nasceu no dia certo, na hora certa, no tempo, na plenitude dos tempos. Assim também será a volta de Jesus. E o texto de Isaías 13, veja, a volta de Jesus, para nós será um dia de glória, mas para aqueles que não conhecem a Deus, será um dia de terror. Veja o que Isaías, profetizando, disse: chorem, pois o dia do Senhor está perto, virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os homens se derreterá, ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão, eles se contorcerão como a mulher em trabalho de parto, olharão chocados uns para os outros, com os rostos em fogo, com vergonha. Esse rosto em fogo tem esse significado, com vergonha, com constrangimento, por verem Jesus chegando em glória e estarem despreparados para esse dia. E Paulo quer dizer também para nós, na sequência do texto, algumas coisas importantes. Devemos então aguardar esse dia do Senhor, além de expectativa. Para nós será um dia de expectativa, mas os crentes precisam aguardá-lo como sendo um dia de vigilância. Desde agora, estarmos vigilantes para a chegada do nosso Senhor Jesus. A vigilância é resultado de uma transformação espiritual. Veja o texto: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. O que Paulo está querendo dizer para os irmãos de Tessalônica? O mundo pode ser pego de surpresa, mas nós não, porque nós conhecemos a verdade, nós temos o Espírito Santo, e a vinda de Jesus para nós não deve ser encarado como um dia terrível. Não será para nós um dia de julgamento, não será um dia de acerto de contas com Deus e com a ira de Deus. Para nós será um dia de glória, um dia de transformação, um dia de deixarmos este mundo e morarmos para sempre com o Senhor. Por isso mesmo nós temos que viver cada vez mais com os nossos olhos fixos em Jesus, irmãos. Mesmo que estamos vivendo no mundo, trabalhamos nesse mundo, constituímos família, temos trabalho, temos carreira, temos vida profissional, não há nada de errado com relação a isso, mas o nosso mundo não é aqui, a nossa morada definitiva não é aqui. Por isso mesmo Jesus fala para nós ajuntarmos tesouros aonde? No céu, e não aqui, porque aqui a traça corrói, a ferrugem consome, os ladrões minam e roubam, mas no céu não. E Jesus virá, e nós temos que estar preparados para esse dia, e aguardá-lo com expectativa e com vigilância, como Paulo diz, porque nós não somos das trevas, nós somos do dia, e no dia tudo se vê, no dia todas as coisas são claras, tudo é revelado. Me faz lembrar aquela expressão do salmista, já citei aqui, quero citar de novo, que a vereda
do ímpio é como ele vai tropeçando e cai sem saber por que caiu. Mas a vereda do justo não, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aleluia, glórias a Deus. Tenhamos então um olhar espiritual das coisas. As coisas que nos acontecem, nós não podemos olhar para essas circunstâncias e acontecimentos como uma pessoa, o homem natural vê. Alguém lhe prejudica, alguém deseja o seu mal e tenta te prejudicar. O homem natural pensa: esse cara é meu inimigo, eu tenho que acabar com ele. Ele está querendo me apunhalar pelas costas. Eu tenho que dar um jeito de me livrar desse sujeito, nem que seja bala, mas eu tenho que acabar com a raça dele. O homem natural pensa assim, o homem espiritual não. Quando vê alguém agindo assim, tem que interpretar: esse irmão, vamos falar que é irmão, né? Um irmão querendo apunhalar o outro pelas costas. Aí quem é espiritual, olha para esse dito cujo e pensa assim: esse irmão que era para ser espiritual, está agindo como carnal. E a minha luta não é contra ele, eu não vou destruir ele, eu vou combater o diabo que está usando ele. Eu vou orar para Deus abrir os olhos desse irmão e para livrar ele da mão do diabo, porque a minha luta não é contra ele, a minha luta é contra o demônio que está usando ele. Percebe? Então nós temos que ter um olhar espiritual das coisas. Não podemos enxergar as coisas que nos acontecem apenas com um olhar humano. Você está indo para o trabalho, o pneu do carro fura. Ah, meu Deus, aí tem gente que até solta um palavrão, né? Ah, meu Deus, perdi o horário, vou agora me atrapalhar todo. Encare como um livramento. O pneu do carro furou aqui, mas você podia sofrer um acidente grave lá na frente. Por isso mesmo lá em Romanos diz, né? Porque todas as coisas contribuem, concorrem juntamente, o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo um pneu furado, você tem que agradecer. Obrigado, Jesus, porque o pneu furou. Estava lá fazendo o almoço, acabou o gás. Obrigado, Jesus, acabou o gás. Aquela irmã, a nossa missionária Luciana, falou isso aqui, né? No Congresso de Mulheres. Em tudo dai graças. Ela contando a experiência que a mãe foi fazer o almoço e a última caneca de arroz. Obrigado que acabou o arroz. Agradecer. Temos que ter um olhar espiritual nas lutas, nas dificuldades, nos embates, nos ataques que vêm de todos os lados, até mesmo dentro da igreja, até mesmo entre irmãos, até entre os mesmos domésticos da fé. Mas temos um olhar espiritual. Não podemos enxergar as coisas como o mundo enxerga. A vigilância deve ser constante. Constante. Veja o texto. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem de noite, e os que se embriagam-se à noite. Esse verbo dormir que Paulo está usando aqui, não tem a ver com aquele dormir da morte. Tem vezes que a palavra dormir tem a ver com o sono da morte, nem também tem a ver com o sono da indolência, da preguiça. Não é isso. O que Paulo está dizendo aqui é dormir no sentido de ficar despreparado, ficar inocente diante das coisas que acontecem, ficar de forma desprevenida diante das situações que nos ocorrem. Paulo diz para não ficarmos dormindo, pois os que dormem de noite. Nós somos da luz, nós somos do dia. As nossas ações e as nossas reações devem ser de quem está vigilante, de quem está alerta, sabendo que precisamos disso aqui, duas coisas: manter os olhos abertos e sóbrio. Essa sobriedade, meus irmãos, eu gosto muito dessa palavra, porque o contrário dela a gente conhece bem. Alguém que não está sóbrio é alguém o quê? Que está embriagado. E a pessoa embriagada, ele não tem senso do perigo. De vez em quando eu vejo umas imagens, né, das pessoas, de um bêbado trocando as pernas no meio de uma avenida de alto tráfego, sem noção do perigo que está correndo, e alguns até acabam sendo atropelados mesmo, e caem num buraco, caem numa sarjeta, não conseguem andar em linha reta, estão totalmente desprovidos da capacidade de se defender. É isso que Paulo está dizendo. A não sobriedade nossa nos tem todo esse perigo de estarmos lidando com situações
terrivelmente danosas para a nossa vida espiritual e a gente nem percebe. Então, estar dormindo, por exemplo, é ficar lidando com um pecado ou situações pecaminosas como se fossem coisas simples. Ficar lidando, por exemplo, com pornografia, ficar lidando com mentiras, não falando a verdade para o cônjuge, para os filhos, para com quem trabalha, tendo atitudes de inveja, atitudes de rancor, de não perdoar. Tudo isso é não sobriedade, tudo isso é estar embriagado também com os prazeres que o mundo dá, com os prazeres que o mundo oferece. Não pode ser assim conosco. Por isso Jesus já falou que nós temos que ter a simplicidade das pombas, mas o que mais? A astúcia da serpente. Nós não podemos ficar dormentes, nem podemos ficar com os olhos fechados. Estamos numa batalha espiritual. A necessidade total é de vigilância e de sobriedade. E tem um texto aqui que eu quero ler, de Romanos, que coloquei aqui na versão NVT, que é uma nova versão que foi lançada, e tem algumas coisas importantes, Paulo dizendo para a igreja dos Romanos: tudo isso e ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde. Que tarde é esse que ele está falando? A proximidade da volta de Jesus. O tempo está se esgotando. Não falei que estamos numa contagem regressiva? Estamos numa contagem regressiva. Despertem-se, pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. E olha que Paulo escreveu isso há quase 2000 anos atrás, há 1800 anos atrás pelo menos, Paulo escreveu isso. E ele estava dizendo que na hora que ele estava escrevendo, a proximidade desse tempo estava mais do que quando ele começou a crer em Jesus. A noite está quase acabando e logo vem o dia. O dia é a volta de Jesus. Portanto, deixem de lado as obras das trevas, como se fossem roupas sujas, e vistam uma armadura da luz. Alguém por acaso fica acaba de tomar banho e vai vestir a mesma roupa que usou? E olha que não é a roupa que você passou o dia. Não é aquela roupa de uma semana, não. Nem aquela roupa depois que você fez a faxina, ou capinou o quintal, ou virou aquela massa de concreto. Não é essa roupa, não. Estou falando só daquela roupa que você vestiu de manhã e trocou antes de vir para cá. Ninguém faz isso. Agora pensa numa roupa imunda, fétida, cheia de todo tipo de imundícia. É a roupa que nós tiramos quando aceitamos Jesus. É disso que Paulo está falando. Portanto, deixe de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas. A mesma forma como você quer distância desses trapos imundos, uma roupa suja assim, fedida, assim a gente tem que ficar longe das obras das trevas, com o mesmo nojo, com a mesma intensidade. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Interessante isso aqui, ó. Viver com decência, o quê? À vista de todos. Ter uma vida transparente, ser verdadeiro, ser coerente com tudo aquilo que faz e aquilo que prega e crê. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais, e não se envolvam em brigas nem em invejas. Paulo dá uma lista aqui de coisas para se evitar: bebedeiras, orgias, invejas. Crente ficar com inveja do outro, sai fora disso. Isso vem do diabo, isso vem do inferno. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Ou seja, tudo que é, um outro texto Paulo diz aos Coríntios, né? Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que houver algum louvor, nisso pensai. Seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Então tem um ditado que é bem verdadeiro, né? Que diz assim, que mente desocupada é o quê? Oficina do diabo. E é mesmo. Cuidado com o que você faz com o seu tempo ocioso. Dia da folga, sábado, domingo, sexta semana, os dias à noite, chega do trabalho, nas férias. Cuidado com o que você faz com o tempo de folga. Lembra de Davi? Não precisa nem falar, né? Todo mundo lá na guerra e Davi lá no palácio.
tirou um dia de folga. Antes ele tivesse ido para a guerra, antes ele tivesse perdido uma mão ou a perna lá numa guerra, do que ter se envolvido com Batseba no dia de folga que ele tirou. Terceiro, devemos aguardar não como espectadores, mas como soldados. Além de estarmos vigilantes, não podemos olhar para a volta de Jesus de forma contemplativa ou apenas como espectadores, mas como soldados de Cristo. E há algumas coisas importantes aqui. Proteja seu coração e a sua mente. Veja o que Paulo está dizendo. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança e da salvação. Interessante que Paulo, já lá escrevendo aos Efésios, ele também fala da armadura da fé, a armadura de Deus. Efésios capítulo 6. E lá em Efésios ele descreve com mais detalhes o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os pés da preparação do Evangelho. E assim Paulo descreve em Efésios com todos os detalhes. Aqui ele está falando de dois itens. Ele está falando do capacete e da couraça. A couraça e a esperança da salvação. E literalmente, uma armadura, como nessa foto aqui, o capacete serve o quê? Para proteger a cabeça das setas, das espadas, dos ataques do inimigo. E a couraça para proteger o peitoral, os órgãos mais vitais, como o coração e outros órgãos, enfim. Mas o que isso tem a ver conosco? Paulo está dizendo aqui para tomar o capacete, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança e da salvação. Proteger o coração e o capacete e a cabeça, meus irmãos, tem a ver proteger o nosso coração e a nossa mente. Proteger aquilo que vai no nosso pensamento e aquilo que vai no nosso coração. A Bíblia já diz que enganoso é o coração. O coração, ele é um péssimo conselheiro. Quando tivermos dúvida com relação a alguma coisa, precisamos consultar a Deus e não o coração. Muitas pessoas se arvoram em fazer determinadas coisas, consultando somente o coração, consultando aquilo que tem vontade de fazer, ou aquilo que lhe move com paixão, aquilo que lhe traz um fervor. Por causa disso, muitos casamentos não duram às vezes nem um ano, porque as pessoas vão movidas pelo coração, movidas por uma paixão, e não pensam, e não oram, e não consultam a Deus com relação à vontade de Deus para aquelas coisas. E faz aquela oração: Senhor, eu quero me casar. Aquela musiquinha, né? Meu filho, diga com quem? Eu quero me casar com fulaninha. E tem que ser ela mesmo. Ou então tem que ser o fulaninho, tem que ser ele mesmo. E não pergunta se isso é da vontade de Deus. Tem que ser o fulano ou a fulana. E não perguntamos a Deus, não consultamos a vontade de Deus. Eu sei que não é isso a totalidade dos casos de problemas conjugais, mas muitos sim são. Pessoas que entram num relacionamento que era para ser a vida toda e que dura apenas um ano e às vezes nem isso. O que temos que fazer? Consultar o Senhor em todas as coisas. Por isso nós temos que, qualquer passo que formos dar, seja ele algo simples, seja algo grandioso, principalmente se for grandioso, perguntar qual é a vontade de Deus, perguntar se Deus está nesse negócio, se isso tem a aprovação de Deus, saber se Deus está à frente dessa situação, e proteger também o coração e proteger a cabeça. Por que proteger a mente? Vivemos um tempo difícil hoje, irmãos. Essa semana eu estava vendo um pastor, antes, que eu admirava tanto, que eu tinha prazer em ouvi-lo, e admirava a capacidade intelectual dele, admirava o conhecimento que ele tinha, e vendo um posicionamento dele tão equivocado, tão distante da Bíblia, se afastou totalmente da verdade e se envolve hoje com um movimento que é totalmente contrário à Bíblia. Um pastor, e não é alguém raso de Bíblia, não é alguém que acabou de se formar e está animado ou empolgado com o conhecimento que recebeu. Alguém que tem anos de história e que já pregou em muitos púlpitos das nossas igrejas batistas.
e que agora está literalmente rasgando a Bíblia, literalmente se capitulando a um movimento que é contrário a Deus e a tudo que representa Deus. É triste ver isso. Por isso nós temos que proteger o nosso coração. Já falamos aqui sobre algumas correntes teológicas nefastas e danosas para a vida espiritual de qualquer igreja. Movimentos como o liberalismo teológico, por exemplo, já falamos aqui. Movimentos como o teísmo aberto, também já falamos aqui. E essas coisas que vão colocando a Bíblia em xeque, ou vão colocando a Bíblia como sendo algo que pode ser questionável. A Bíblia, esse livro não é para ser idolatrado, mas é para ser obedecido, porque ele é a palavra de Deus. Ele não contém a palavra de Deus, ele não tem porções da palavra de Deus. Tudo que há aqui, eu creio, e esse é um dos fundamentos nossos como batistas, não esqueça disso. Um dos fundamentos dos batistas é crer na inerrância da palavra de Deus. Nós cremos na Bíblia como única regra de fé e prática, e cremos nela também como sendo a expressão real, verdadeira da palavra de Deus. Então, não esqueçamos disso, a Bíblia é a palavra de Deus, e é ela que deve ser consultada, não livros, não correntes filosóficas, modismos teológicos que têm aparecido por aí, mas a palavra de Deus, pura e perfeita palavra de Deus. Quarto lugar, e terminando, Paulo está dizendo também que nós devemos nos preparar para a volta de Jesus com uma sólida confiança, não somente com vigilância, mas também com uma sólida confiança. Dos versos de 9 a 10, o verso 9 então, ele diz aqui para nós assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de Paulo falar do momento terrível que seria para os ímpios encontrar-se com Jesus, ele tranquiliza a igreja, e nós temos que nos tranquilizar mesmo. Ele está dizendo aqui que nós somos destinados para a salvação. Veja, porque Deus não nos destinou para a ira, não nos destinou para o julgamento, não nos destinou para esse acerto de contas com Deus, mas nos preparou, nos destinou para a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa segurança nós podemos e devemos ter. Em segundo lugar, a redenção na cruz, o verso 10. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Agora essa expressão dormindo, Paulo está falando mesmo do sono da morte. Então ele quer dizer, quer estejamos vivos, ou quer já tenhamos morrido, nós vivemos unidos a Ele, viveremos unidos a Ele. Nós temos uma segurança, e essa segurança, irmãos, não foi obtida com meras palavras. Jesus morreu na cruz, sim, e o sacrifício de Jesus na cruz foi cabal, foi total. Por isso ele disse lá na cruz, tetelestai, está consumado, obra completa, dívida totalmente paga, herança garantida. Tudo isso tetelestai significa. E Jesus ali na cruz do Calvário, ao bradar tetelestai, está consumado, Jesus estava nos garantindo a isenção da culpa pelos nossos pecados, porque Ele mesmo tomou sobre si os pecados que eram meus e eram seus. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus por isso. E aqui, finalizando, uma comunhão eterna, o verso 10 ainda, ele está dizendo aqui, vivamos unidos a Ele. Essa comunhão com Jesus, ela precisa ser exercida e exercitada desde agora. Nós vamos viver para sempre com o Senhor, e temos que exercitar essa comunhão aqui na igreja, com os irmãos, no nosso dia a dia, fazendo que com Jesus se faça parte da nossa agenda. Nós não podemos levar a nossa vida como se Jesus fosse apenas alguém que não vai ser consultado, um oráculo para ser consultado aos domingos. Domingo eu vou na igreja para ouvir o que Jesus tem para dizer. Quarta-feira eu vou na igreja para me relacionar com Jesus e conversar com Ele, para ver o que Ele vai falar comigo. É diário, é constante, é 24 horas.
andando lado a lado com Cristo, caminhando com Ele, relacionando com Ele, partilhando toda a sua vida com Jesus, nos mínimos detalhes. Eu já compartilhei aqui, queria repetir essa história. Num culto de oração, um irmão colocou um pedido, escreveu num papel, e o pedido dele foi assim, que Deus abençoasse para que eles tinham que fazer uma reforma no banheiro, e Deus mandasse um pedreiro para consertar o banheiro dele. E na hora que eu peguei aquele pedido, eu pensei, puxa vida, mas o mundo está lá, uma guerra lá na Síria, está um monte de gente morrendo lá no Iraque, e o irmão está pedindo por um pedreiro para ir fazer o banheiro dele. Se ele falasse comigo, eu já indicava uns 4 que tem aqui na igreja, para ir lá fazer esse banheiro, gente de ponta firme. Aí enquanto eu pensava isso, Deus me deu um puxão de orelha. Não, foi ele que está certo, você que está errado. Ele está certo em pedir todas as coisas. Aí eu me lembrei daquele hino, Deus me fez lembrar daquele hino, né? O hino 155 do cantor cristão. Em Jesus amigo temos. E o hino fala assim: em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Então, está precisando de um pedreiro? Ora primeiro. Está precisando de um jardineiro? Ora primeiro. Está precisando de uma babá? Ora primeiro. Precisou de uma faxineira? Ora primeiro. Orar a Deus tudo, e Deus não vai ficar cansado. Aí a gente vou incomodar Deus com esse assunto? Nada é incômodo para o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. A gente que quando resolver as coisas sem consultá-lo, a gente quebra a cara. A gente dá com os burros na água, como diz lá na minha terra. Então sejamos confidentes, seja o Senhor Jesus o nosso confidente, o nosso consultor, o nosso amigo, o nosso companheiro diário das decisões pequenas e das decisões grandiosas. Ele faça parte da nossa agenda, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos então, meus irmãos, adorar ao Senhor mais uma vez. Aí semana que vem vamos continuar o capítulo 5 de Tessalonicenses, essa carta de Paulo à igreja que ele chamou de igreja modelo, e nós temos muito mesmo a aprender com a igreja de Tessalônica. Louvado seja o nome do Senhor.